Olá, olá! Começando aqui mais uma live SíndicoNet. Eu sou o Júlio Paim, fundador do portal, e hoje vamos falar sobre os desafios na gestão de condomínios antigos. A gente sabe que é uma gestão que demanda atenção em certos pontos, né? Principalmente relacionado ali à manutenção. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre retrofit, manutenção preventiva, quais os investimentos que valem a pena e que trazem ali um retorno rápido para esses condomínios, né? Falando aí, por exemplo, de questão das tubulações, instalações elétricas, enfim, tem alguns pontos ali específicos que pode dar para fazer algum tipo de investimento que traga benefícios rápidos, inclusive, para o condomínio e evite ali desperdícios também maiores no futuro se você deixar isso correr muito. Então, a parte de planejamento financeiro, o plano diretor também, tudo demanda ali atenções especiais em determinadas áreas quando se fala aí de condomínios antigos. Vamos saber também o que caracteriza, né? O que são então esses condomínios antigos, né? Qual que é a idade desses condomínios e que fazem com que essa gestão seja mais preparada para esse fim. Para falar sobre isso, eu vou chamar aqui o nosso grande parceiro, um dos maiores especialistas em gestão condominial do Brasil e muito conhecido nosso aqui, acho que de vocês também, que é o Gabriel Carpati. O Gabriel Carpati, ele é diretor da GK Condomínios, é uma das maiores administradoras aqui de São Paulo, formado em economia pela PUC de São Paulo, com MBA em administração e finanças também pela PUC, nesse caso do Rio Grande do Sul, coordenador dos cursos de síndico profissional da Gabor RH e autor dos livros Condomínios Gestão 360 Graus e ESG aplicado a condomínios. Esse último, inclusive, é o mais recente deles, além de ser colunista do SíndicoNet. Então, deixa eu chamar aqui o Gabriel para bater esse papo com a gente. E antes também eu queria agradecer ao Grupo Souza Lima, que é quem está patrocinando a live de hoje. O Grupo Souza Lima é um dos maiores empresas de terceirização do Brasil, muito atuante também aqui em São Paulo, que oferece aí soluções para condomínios que melhoram não só a segurança, mas também reduzem custos e tornam aí os processos mais simples, rápidos e ágeis, né, dentro dos condomínios. O Grupo Souza Lima, sendo um grande patrocinador também do SíndicoNet, foi quem trouxe o Ricardo Amorim para o Conexão SíndicoNet, que aconteceu faz um mês. Vocês lembram, né, daquele palestrante surpresa e que abriu, né, eu fiz a minha palestra e depois a gente veio com a palestra do Ricardo Amorim, foi um sucesso, todo mundo que esteve lá presente gostou muito. Então, nossos agradecimentos aí ao Grupo Souza Lima e o Gabriel Carpati. Esperar um pouquinho que ele deve estar entrando. Vamos lá. Boa! Olá, Oi, Gabriel. Júlio! Olá, meu amigo! Como é Como que tá? Tudo vai? bem? Graças a Deus, bem. Deixa eu iluminar um pouquinho mais, que está um pouco escuro aqui, né? Aí, Rapaz, tá que melhor. prazer. Melhor? Boa. Quer mais um pouquinho? Não? Não, acho que tá bom, tá Tá bom? perfeito. Ótimo. Tô te escutando bem também. E que bom ter você aqui, Gabriel. Fazia tempo, né, que a gente não fazia uma live juntos, um webinar. Eu acho que a última vez foi presencial. Eu tive a oportunidade de fazer com o teu pessoal, mas com você pessoalmente faz muito tempo. Nossa, Verdade. mas que prazer. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu não preciso te falar, né? Sou teu fã de carteirinha, do que você construiu, da SíndicoNet, que é a referência para a gente, para todos, né? Para síndicos, gestores. E é um prazer enorme aí estar colaborando e contribuindo e participando Sou colunista de você. Você me dá uma oportunidade várias vezes. Para mim é um prazer estar com você, Júlio. Exato. Não, obrigado, Gabriel. Prazer e uma honra ter você aqui mais uma vez. Estava sentindo falta aí, viu? Ah, eu também. Vamos, Eu não vamos... consegui na conexão, eu estava justo no dia, eu viajei e acabei não Ah, conseguindo
conseguindo Ah, participar, infelizmente. Mas isso foi uma beleza. que legal, que legal. Bom, a gente de alguma forma a gente vai estar sempre aí se falando e acho que é bom trazer você sempre aí para falar com a nossa audiência. Que bom. Inclusive a live de hoje, a gente vai falar sobre condomínios antigos. Eu acho que é legal assim quem estiver assistindo a gente também contar os seus casos, enfim, o que vocês têm lidado aí de desafio, né? Falando de desafios em condomínios antigos. E o primeiro ponto, Gabriel, seria justamente isso, né? O que você considera um condomínio antigo? A partir de quantos anos, assim, você entende que essa gestão precisa de cuidados especiais? Júlio, essa é a pergunta, é a melhor pergunta dessa questão. Porque Uhum. as pessoas entendem como condomínio antigo, às vezes é um condomínio envelhecido e nem é tão antigo, né? Que deteriorou, que não foi bem gerido. Então, na minha ótica, os condomínios antigos são anteriores à década de 70, porque nos anos 80 as construtoras, a gente teve a oportunidade de acompanhar, já fizeram a modernização com relação à construção, o material utilizado no encanamento, a própria fiação elétrica, a própria estrutura voltada para a comunidade. Até então, no passado, né, tanto prédios comerciais como residenciais, eles privilegiavam mais o espaço interno das unidades, né? Então, a Sim. infraestrutura das áreas comuns era muito pequena. Então, eu entendo que até essa década de 70, beirando 80, eu considero como prédios antigos, sem considerar, naturalmente, aqueles icônicos, que aqui em São Paulo, Copan, Edifício Itália, que aí já é uma outra questão, né? Uhum. Certo. Então a gente tem aí condomínios com praticamente 40 anos para cima, né? Mas eu acho que também, Gabriel, se a gente pegar, eu entendo perfeitamente essa questão da infraestrutura, da construção, era diferente mesmo, né? Eu acho que também, Gabriel, condomínios com 30 anos, vamos supor aí, colocar condomínios de até o início dos anos 90, começam a entrar nessa fase também, né? Olhando para a questão dos elevadores também. E um ponto que a gente percebe de mudança que está acontecendo muito, principalmente de 1990, 80 para cá, falando de questões elétricas, instalações elétricas, é o quanto isso aumentou o consumo, né, a demanda por energia elétrica e o quanto isso vem sobrecarregando alguns condomínios que são dessa época também, né? Então, mas legal você dar essa referência, 80, até 80, então era um tipo de construção a partir de 80, você falou 80 ou antes de 80? Não, na verdade, eu vou tomar carona no que você falou de uma forma muito coerente. Você tem anteriores a 60, que a gente não considera, Tá? né, mas até 70, início de 80. Depois nós tivemos você colocou muito bem, né? Você tem um outro marco que é até os anos 2000, 2010, né? Que já modernou. Porque as construções recentes, Júlio, se você for comparar, é absurdo a modernidade. O próprio período levava-se 4, 5 anos para construir um É, prédio. Hoje, em um ano e meio se constrói. Então, essa divisão que eu fiz foi muito clássica, sim. porque você está certo. Você tem anteriores a 70, anteriores a anos 90, e hoje é uma tecnologia absolutamente diferente, né? Uhum. Que interfere diretamente na gestão do síndico, diretamente. Uhum. E como que interfere, Gabriel? Quais são os desafios, então, né, dessa gestão de condomínios mais antigos? Júlio, ele interfere. Se eu disser para você que esses condomínios antigos, você muitas vezes não localiza nem a planta, você nem sabe aonde está a rede hidráulica quando você tem. Você sabe que eu tive um caso assim, muito interessante, que a gente, de um prédio antigo, eu não posso citar qual que é, né? Que a gente teve que buscar o filho do empreiteiro, ele era um funcionário do condomínio, era o chefe de manutenção. E nós Uhum. fomos buscar o empreiteiro da época para que dissesse para a gente onde estão os ramais, porque as construtoras não existem mais, Sim. né? Plantas não tem mais, registro de imóveis na época não tinha esse registro. Então, o grande desafio, inclusive, a vistoria que você faz, aquela vistoria técnica para você identificar encanamento, parte elétrica, parte de segurança, você não tem dados.
Então, a própria empresa que vai fazer esse levantamento, ele é 70, 80% garantido. Então, Entendi. imagina você montar uma estratégia de atender esse condomínio sem dados efetivos. Uhum. E vocês têm lidado com isso como? Tentando, na criatividade mesmo, buscar, né? Que aí foi, isso daí é um exemplo que você deu, né? De buscar ali o filho da empreiteira, né? Que... Júlio, é um desafio. Você tem que ter resiliência, né? Porque você tem um ideal de você chegar nesse condomínio, síndico, e idealizar uma proposta que atenda toda a demanda, mas dentro daqueles dados que você possui. E às vezes você tem surpresas que interferem na vida financeira do condomínio, que interferem na vida das pessoas. Não se Uhum. esqueça, Júlio, que o grande problema também desses condomínios é a diversidade, a própria localização. Então você tem no mesmo condomínio pessoas de padrões sociais econômicas diferentes, às vezes estão no condomínio. Não pensa você que os condomínios antigos são condomínios de baixo padrão. Muito pelo contrário, você pegar aquelas ícones Sim. do Lindenberg dos anos 70, eram jardins suspensos, Uhum. e a gente tem esse tipo de condomínio. Mas dentro deles, você possui uma população muito diversificada, que às vezes não tem uma capacidade financeira de readequar, de atualizar aquele patrimônio, de você atualizar os elevadores. Na época, a gente não tinha essa quantidade de utilização de energia elétrica para ar-condicionado. Então, Sim. a gente esbarra, o planejamento você faz com algumas alternativas, mas a parte financeira impacta muito, dependendo da população que habita dentro desses condomínios. Sim, sim. Acho que até um ponto aí interessante é falando já de planejamento, né? Então, como planejar um condomínio com essas características? Você acha que o plano diretor, então, ele tem que ter um lado ali mais atento à questão da manutenção, à questão financeira também, né? De você ter um fundo ali para lidar com possíveis imprevistos. Existe essa diferenciação de planejamento? Total, Júlio, porque você não pode, no planejamento estratégico que você apresenta, garantir para essas pessoas que o gasto vai ser efetivamente esse. Quando você mexe, porque as pessoas estão acostumadas, Júlio, a imaginar o plano diretor como o quê? Uma modernização, fazer um jardim, atualizar com algumas áreas comuns, mas eu estou falando de infraestrutura. A grande questão desses condomínios está na infraestrutura. E a infraestrutura você só vai tomar conhecimento a hora que você mexer. Então, de repente, você faz um planejamento estratégico amparado num planejamento financeiro e quando você vai ver, eles não batem. E outra, quando você você vai mexer numa área, por exemplo, elétrica, que hoje talvez seja mais sensível, inclusive, do que a hidráulica. Você mexeu na parte elétrica, a hora que você começou, você tem que terminar. Você tem que terminar. Sim. Então, é muito importante. As pessoas ainda falam de plano diretor imaginando que fosse só a parte financeira. A parte financeira ele complementa, mas você tem que ter essa. A pergunta que tem nesses casos, Júlio, vou falar para você, é dificílimo fazer um planejamento. É uma pergunta assim: e se? Você faz o planejamento bonitinho, mas e se E, acontecer isso? O é, que você tem, faremos? Quem vai fazer? eu acho que é muito um planejamento tentando prever ao máximo, né, o que for possível prever e minimizar riscos e surpresas, né? E eu acho que uma boa ferramenta para isso é que o próprio plano, a metodologia, inclusive que você criou ali para o plano diretor, né, que tem inclusive no nosso curso, É tal, verdade. prevê aquele mapeamento inicial do condomínio como um todo, né? Toda a infraestrutura dele e tal. E aí entra muito essa questão da inspeção predial, daquele relatório também, né? O quanto isso é importante? Conta um pouco sobre isso, Gabriel. Bom, Júlio, eu sou muito suspeito para falar, porque eu até tenho evitado de falar no plano diretor, porque as pessoas não conseguem entender, às vezes, a extensão e a necessidade. Graças a Deus, nós temos uma leva de síndicos hoje que trabalha, mas tem muita gente que se propõe a atuar nesses condomínios, tipo fast food, né? Vamos lá, vamos comprar um McDonald's. Não é assim. Ele tem que estar amparado
Mesmo nós que trabalhamos há muito tempo fazendo esse planejamento, esse plano diretor, eu me amparo numa vistoria técnica. Então, se eu não trouxer um técnico que me faz o levantamento e não disser para o meu morador que aquele levantamento ele é superficial, que eu posso ter surpresas, eu vou estar criando, ferindo até um código de ética. Porque, Sim. na verdade, você não tem. O grande desafio desses condomínios, Júlio, é que você não tem dados precisos. E aí você vai perguntar, dos anos 80, por que eu não considero dos anos 80 para cá? Você já tem no registro de imóveis todas as informações, Tá. a especificação do condomínio, o material utilizado. A hora que você vai abrir um encanamento, por exemplo, de um andar, você vai pifar a coluna inteira. Então, o planejamento estratégico, como você muito bem colocou, ele tem que ser feito em cima de inspeção predial técnica. É indispensável nesses prédios antigos você passar por cima disso para conhecer, dentro da capacidade daquela visualização, do conhecimento técnico, a infraestrutura daquele edifício. Uhum. Você acha que isso seria o quê? O primeiro passo, quando você assume um condomínio desse, praticamente o primeiro passo seria isso? Eu não tenho dúvida, Júlio. Eu sou assim muito favorável. Eu tenho assim uma certa resistência quando eu vejo alguém chegar no condomínio e falar assim, olha, vem aqui abaixar o valor do condomínio. Eu falei, caramba, o cara não tem nem os dados. Eu acho que qualquer atividade econômica, comercial, você parte de dados, né? Então, se você não tem os dados técnicos, e eu acho que o gestor condominial, o administrador, o síndico, ele não necessariamente tem que ser um técnico, e geralmente não é, né? E se eu disser para você, às vezes você imagina, mas eu vou ter que contratar uma empresa de engenharia. Júlio, eu vou dar dados para você reais. Um levantamento, uma vistoria, não é perícia, eu estou falando de vistoria. Eu estou falando de Uhum. alguma coisa na faixa de R$ 1.500. Então você tem um prédio que tem uma demanda grande, onde você vai gastar 300, 400, às vezes R$ 200.000. Você não tem que se amparar em cima de uma coisa que te dá bases técnicas para você criar esse planejamento. E aí, em cima disso, você cria lá o que precisa ser feito, o que pode ser feito, envolve Prioridade. prioridade. Aí você chama a comunidade, fala o que vocês desejam ter. Eu queria ter tal coisa, mas aqui não comporta enquanto a gente não arrumar isso. E aí você vai linkando. Eu penso assim, você sabe que eu sou radical em relação ao planejamento, né? Eu gosto de um planejamento muito bem feito. Hum. Mas eu confesso aqui para vocês, eu reconfesso, em prédios antigos tem que ter uma flexibilidade. Tem Tá. que ter realmente ter uma flexibilidade. Uhum. Tá certo. Olha, aqui a Catarina Anderaus, nossa Ah, editora-chefe, querida que tem Catarina. e que tem o perfil, vou chamar a síndica, ela fala, ela vive muito, né, questões assim relacionadas ao que a gente está falando, porque o condomínio dela, ela estava falando aqui, ela mandou, tem 45 anos, 43 anos e só conseguia as plantas, as unidades com proprietários antigos, né? Às vezes até um caminho, né, É Gabriel? verdade, é verdade. E ela também fala, é um ponto que a gente ia falar um pouco mais para frente, mas acho que é válido, assim, a gente já... ela fala o seguinte, olha, aqui o nosso próximo desafio é elétrico, tá? Aumentar a carga para viabilizar ar-condicionado nas unidades. Isso é, de novo, até é um pouco do que eu falei, né? No meu condomínio também, o meu condomínio onde eu moro é de 1990. E a gente está fazendo agora um levantamento com uma empresa de inspeção predial e laudos elétricos também para saber se a gente está com alguma sobrecarga ou não, porque a demanda mudou totalmente, né? O consumo de energia mudou muito. Então, essa questão, como que você lida assim nos seus condomínios também? E isso está sendo cada vez mais comum? Você tem presenciado isso, Gabriel? Eu parto dessa premissa, a parte elétrica, porque a parte elétrica, Júlio, como você muito bem colocou e a Catarina bem colocou, ele envolve a segurança do condomínio. Então, acho que antes de a gente pensar em embelezamento, em modernização, uma série de coisas, você tem que envolver aquilo que representa a segurança do condomínio. E a parte elétrica é vital. Essa sobrecarga, eles geram, a gente tem casos até fatais aí na imprensa, inclusive aí no Síndico Net. Então, a gente não pode esquecer que os imóveis eles são registrados aqui em São Paulo no CEDI, né? Então você tem os imóveis regulares e os imóveis irregulares. Quando você tem esses prédios antigos, geralmente estão incluídos nos prédios irregulares,
onde as entidades municipais fazem uma série de exigências para renovar aqui em São Paulo o AVCB, nos outros estados a licença do Corpo de Bombeiro, que é inevitável você ter. É sim. inevitável. E a Uhum. primeira preocupação deles, você pode, qualquer inspeção que eles fazem, a primeira preocupação é a parte elétrica. É a parte elétrica. E aí Uhum. vou confessar para você, e a Catarina vai concordar, embora seja a mais cara, talvez, é a mais fácil de adequar. É a mais fácil de adequar. Você vai mexer no quadro de luz. Ela é cara, mas hoje a tecnologia de você substituir, mexer em fiação, não é tão complicado como você mexer em encanamento, mexer em caldeira d'água, uma série de coisas. Sim, sim. Olha, aqui tem o Demétrios está aqui acompanhando mais uma vez a gente, falando que quer deixar um abraço aqui para a gente. Um abraço, Demétrios. E aqui tem um ponto também, Gabriel, que é o seguinte: o zelador, né? A gente está falando de um condomínio, então, que vamos fazer uma analogia aí com que é um carro que já rodou muitos mil quilômetros aí, né? Então ele precisa de uma manutenção ali mais frequente, né? E pode sim quebrar peças mais facilmente. E o zelador é um grande aliado do síndico, né? Como trabalhar essa questão com o zelador para que ele esteja muito bem afiado, né, e alinhado também com a gestão ali para esse tipo de condomínio? Como que você vê essa questão? Foi muito bem colocado. Um abraço para o Demétrio. Eu acho que eu vejo. É, é, a gente trabalha num tripé, né? A gente trabalha na gestão, né, que é o síndico, a administradora, e quem está lá na frente vivenciando o problema, né? Então, eu acho que o preparo, Júlio, o mercado condominial, e você está há 30 anos, né, você sabe que evoluiu de uma forma assim, muito rápida e muito satisfatória, né? O profissionalismo, quando eu falo profissionalismo, não estou falando nem só de síndico profissional, mesmo os voluntários hoje têm uma capacidade técnica que não tinham no passado, né? Eles são guardiões dessas áreas todas. Então, eu Uhum, acredito o seguinte: o zelador são os olhos e os ouvidos do condomínio. Então, o preparo que ele tem, o conhecimento que ele tem, para que você consiga executar aquilo que tem que ser feito, e principalmente zeladores que estão há bastante tempo no condomínio, então que conhecem, né? Porque não vamos negar, esses prédios antigos, o zelador era faz tudo, né? Estourava o cano no apartamento, ia lá e ajustava, estourava a uhum. parte elétrica. Então, é uma coisa que eu não posso estar falando, não vou falar, porque a minha idade já libera tudo, né, Júlio? Já posso falar depois de tanto tempo. Muitas vezes o zelador conhece mais do que o historiador, porque Sim. ele abriu aquela unidade, conhece, acompanhou. Então, acho que usar a sabedoria dele e juntar naquilo que a gente vai fazer é fundamental. Aliás, em todas as atividades, né? O gerenciar, você não faz nada sozinho, né? Mas é tão importante quanto o zelador, Júlio, eu vou dar é você envolver a comunidade. A comunidade tem que entender, né, o que está sendo feito, por que está sendo feito, porque geralmente a pessoa busca o quê? O lazer e a comodidade, e Uhum. acaba esquecendo do que é aquilo que é fundamental da segurança do prédio. Então, envolver a equipe de funcionários, envolver o zelador, a comunidade, acho que é fundamental. É. Você sabe que esse lance da comunidade, né, assim, da massa condominial, dos moradores, né? O meu prédio, ele tem 34 anos e os elevadores, a gente tá, eles estavam dando muitos problemas, a gente conseguiu resolver, mas assim, como eu conheço mais, eu sei que tá chegando a hora, e já chegou, na verdade, a hora de fazer uma modernização, tá? Só que os moradores não entendem isso. É incrível, assim, né? Eles acham que... Eles ficam até É, chateados. Como o elevador quebra tanto? Simples, é um equipamento de 35 anos rodando e que nunca foi modernizado, né? Então, assim, essa questão de convencimento, de colocar os moradores na mesma página, né? Entenderem que o prédio é um organismo vivo e que precisa, sim, de manutenção e vai ter gastos maiores, inclusive, se não for feito de forma preventiva e correta,
isso acaba virando um grande desgaste para o síndico, né? Então, essa parte acho que é super importante. A gente estava falando do zelador também, né? Essa questão no SíndicoNet, por exemplo, a gente vê muitos síndicos usando, a gente tem uma espécie de um roteiro que o zelador pode seguir para fazer aquela inspeção mais informal, não tão técnica, mais visual até, de uma inspeção de rotina e poder ir notificando o síndico e ali também ir atendendo algumas demandas, né? E também um outro ponto que você falou, né, desses zeladores que estão já há mais tempo no condomínio, a gente está falando de condomínios antigos. Sem dúvida. Muitos deles têm aquele zelador que já está há 20, 30 anos lá no condomínio. Então, isso também é útil você utilizar esse conhecimento que esse zelador tem para te ajudar nessa questão também, né, de você conseguir identificar onde podem ter problemas ou já está tendo problema, né? Júlio, é uma coisa que você colocou muito bem da comunidade. A gente vive uma época de modernismo, né? Então, nós estamos aqui fazendo uma live pelo celular, eu pago pelo cartão celular, eu vou viajar, não tem ninguém para atender, eu passo meu passaporte. Então, a gente tem uma tecnologia hoje para todas as áreas, inclusive para a área condominial. Então, eu tive um caso bem recente de pegar um público num prédio comercial, porque não se esqueça que tem os prédios comerciais antigos também. Não pensa só nos residenciais. Aí eles queriam colocar o reconhecimento facial, porque todos os prédios novos tinham, os clientes do escritório vinham, então queriam colocar reconhecimento facial no condomínio. Aí vou lá eu, né, preparar um plano, tal, analisei algumas coisas. Aí eu tenho um jargão que eu falo, bom, meus cabelos brancos, né, já permitem falar algumas coisas que precisa ser dito e não que vocês querem ouvir, né? Apesar que o Rui Barbosa já dizia, né, que os canalhas também envelhecem, né? Mas enfim, aí acho que o grande segredo de você apresentar um plano é dizer para eles, olha, eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês precisam ver, não aquilo que vocês acham que eu tenho que apresentar. Aí eu mostrei para eles o seguinte, vocês vão investir relativamente muito no reconhecimento facial, mas olha a estrutura do prédio, é um jardim aberto, você vai botar na entrada da portaria um reconhecimento facial. Mas e o bandido não pode entrar por trás? Você tem que murar o condomínio, botar grade, fazer alguma coisa. Então, as pessoas às vezes veem a tecnologia como uma solução, mas até para você aplicar essa tecnologia moderna, tem que ter uma infraestrutura adequada para atender o público. Uhum. Então, às vezes, no afã da gente querer atender o condômino, por aquilo, o anseio dele, você acaba projetando alguma proposta que não é o aplicável lá. Exatamente. E às vezes não é a prioridade. Às vezes você tem uma questão de instalação elétrica super obsoleta, já gerando riscos até, inclusive, para o condomínio, e os moradores muitas vezes não querem olhar para isso, né? É, Tem... é, é, Pode falar, pode falar. não, você falou uma coisa que eu ponho um quadrinho na minha tela e coloco assim: bom, o que vocês desejam ter? Esse é o último da linha. O que condomínio pode ter? Esse é o penúltimo. Aí eu coloco os dois principais: o que deveria ter, né? Uhum. E o que tem que ter. Sim. Tá? Como é que você vai fazer uma modernização de um elevador antes de você regularizar o AVCB do condomínio, que vai implicar no teu seguro, que vai implicar numa série de questões de segurança da tua família. Uhum. Então, acho que essa prioridade, essa priorização, a gente não quer falar da parte técnica, mas é a curva do ABC, né? O que é o A, o que é o B, o que é o C. É simples assim, você não precisa ser especialista em planejamento, mas o que precisa ter. Isso. Então, vamos partir daquilo. É. Atendido aquele, Uhum. vamos partir para aquilo que vocês desejam. Com certeza. Olha aqui o Rogério Tacitani, Gabriel, que você conhece também, que é um craque, né? Ele fala o seguinte, é que as pessoas acabam indo na onda do que todos fazem e acabam deixando o necessário de lado. Então, né, eu acho que assim, um dos desafios que a gente está falando aqui da gestão de condomínios antigos é justamente isso, é a comunicação, é como você mostra para os moradores que condomínios com essas características têm prioridades diferentes, né? E que precisam ser levados em conta porque envolve a segurança e até a valorização do patrimônio. Porque ninguém vai querer entrar num condomínio que começa a ter problema nas instalações elétricas, começa a ter vazamento, infiltração, o elevador não funciona, né?
Então, acho que é um ponto, mais um desafio aqui da gestão de condomínios. Tem um ponto aqui que eu acho que vale destacar, que é bem específico, Gabriel, que é o seguinte: a individualização de hidrômetros. É outra questão que muitos moradores querem, mas condomínios antigos, por terem ali prumadas múltiplas, né, por apartamento, torna esse tipo de investimento inviável, né? Como que está isso para vocês hoje em dia na GK? Tem algum condomínio já, ou tem alguma tecnologia que vocês estão acompanhando que já começa a permitir, vocês já colocaram, já conseguiram individualizar hidrômetros em condomínios com muitas prumadas, condomínios antigos? Júlio, essa é a questão primordial, né? Porque ela envolve, inclusive, na questão do pagamento condominial, quer dizer, um mora numa unidade tem 5 pessoas, o outro mora sozinho, está pagando por rateio e tal. Aliás, deixar um abraço para o meu querido amigo Tacitânia aí, o Rogério, que é craque mesmo. Aliás, todos são. O Mas, Rodrigo está aqui acompanhando a gente também. Conhece Gabriel Rodrigo Carpati? olha, vagamente, vagamente. Esse eu não preciso dizer. Esse é um cracão, né? Graças a Deus. Jú- Legal. Júlio, eu vou confessar para você, 99% dos casos é inviável quando você tem essa quantidade de prumadas. Porque hoje para você fazer a medição, você não precisa mexer no encanamento, mas você tem que botar os medidores, os chips, né? E como é que você vai centralizar três, quatro, cinco no único? Eu confesso para você, se alguém tiver aí, me indique, nos meus prédios antigos que eu tentei fazer, todas as empresas de ponta que eu chamei me desaconselharam. Me desaconselharam. Então, não tenho, eu tive agora recente com o meu pessoal técnico, sabendo que eu vinha falar com você, tinha certeza que essa pergunta apareceria. Eu perguntei Uhum, para a Lúcia, que é a nossa vistoriadora, algum dos prédios nossos antigos, e olha que eu tenho condomínio que estão comigo há 45 anos, hein, Júlio? uhum. Tá? Então, Olha só. eu estou no mercado há 47. É que eu comecei a conhecer com fralda, tá? Não faça conta. Mas então eu não tenho na minha carteira ter conseguido aplicar. Você tem empresa que fala que vai fazer, mas não garante 100% da fidelidade do repasse dos valores. Então a gente acabou deixando isso para o segundo plano. Não tenho nenhum caso deles. Uhum. Tá certo. Olha, o Marcelo Duarte, nosso grande amigo, também um craque aí da gestão de condomínios, está aqui assistindo a gente. E olha, o Rodrigo falou aqui, um abraço, Marcelo. O Rodrigo falou aqui um ponto interessante, tá? Falando sobre ESG. Você, inclusive, recentemente lançou um livro sobre ESG, Isso, isso, isso. condomínios. Como implantar, né? E existe desafios diferentes, considerando que são condomínios antigos? Nossa, fico muito feliz com essa pergunta, né? Porque o Rogério falou uma coisa que é o que acontece, né? A coisa que mais me aborrece é quando alguém liga para mim e fala, Gabriel, me dá um modelinho de plano diretor. Falei, poxa, o cara não entendeu nada, que cada caso é um caso, né? É customizado, né? Então ele não entendeu. O ESG, muita gente imagina que vamos, como vocês fizeram uma coisa maravilhosa com relação à arrecadação lá de Porto Alegre, isso é macro. Dentro dos nossos condomínios é perfeitamente aplicável. Eu não estou falando só de redução de carbono, eu estou falando de acessibilidade, né? Principalmente nos prédios antigos, por exemplo, onde as pessoas idosas moram nesses prédios, de um modo geral. Então, você aplicar acessibilidade, você aplicar governança corporativa. Nós estamos falando de zeladores, nós estamos falando de funcionários do edifício que cuidam da nossa segurança. Júlio, muitas vezes ele não tem refeitório para se alimentar. Então, quando a gente fala em ESG, muitas pessoas imaginam em grandes investimentos, eu reduzo a termo, às vezes é só uma política de gestão. É só uma política de gestão. De você, por exemplo, eu dou um exemplo que eu fiz as contas aqui, um dia eu vou apresentar para você. Você pagar um café da manhã para o teu funcionário todo dia, vai sair mais barato do que você dar um aumento de R$ 100 por mês. E aí você vai ter a garantia de que ele tomou o café da manhã, que ele está alimentado. Então, algumas políticas de ESG voltado à governança corporativa, transparência, auditoria, divulgação de dados.
Isso é muito aplicável ao condomínio, e aí você vai para outras questões, que aí você vai à parte energética. Eu vi que alguém colocou aqui, no retrofit, você consegue sim mexer nas prumadas e unificar, mas o custo é um absurdo. Aí tem que ser um prédio de altíssimo padrão. Para a gente, no meu planejamento, ele ficou fora pelo custo. Tá certo. Olha, tem gente aqui falando sobre. Tem um pessoal aqui falando sobre vagas, tá? Aqui, por exemplo, a Rosana, ela diz o seguinte: eu tenho o mesmo problema, vagas pequenas e carros enormes. Porque a Regina tinha falado: olha, como lidar com vagas de garagem e carros que agora são maiores, né? Então, isso é mais um desafio para condomínios, né? Principalmente condomínios mais antigos, né? Como que vocês têm lidado com isso? Eu pergunto muito assim, como vocês têm lidado, Não, sem porque dúvida. quantos anos tem a GK? A GK tem 47 anos, é isso? 47 É, anos, quase a minha idade. aí. Então, quase essa fralda, né? Então, é algo que assim, vocês têm essa experiência e vêm carregando já essa experiência há anos. Então, como, né, como vocês têm lidado com essa Não, situação? eu acho bacana isso, porque as pessoas me apresentam como palestrante, não sei o quê. Eu sou um gestor, quando eu saio daqui agora, 2 horas, estou lá sentado com minha equipe resolvendo as questões. Então a gente lida. Essa é uma questão, vou dizer para você, insolúvel e que tem que estar no teu planejamento a flexibilidade que eu falei. Então, por exemplo, você não tem como aumentar a área da garagem. E o cara fazia, Uhum, numa época do passado, era muito menor os carros. Então, ou você vai contemplar, e se a capacidade financeira do condomínio permitir, um manobrista e trabalhar com vagas indeterminadas por hora de chegada, ou se foi o caso que eu tenho, que eu não posso mencionar, que é um condomínio de alto padrão, nós compramos, tinha disponível uma área vizinha, né, e criamos um estacionamento voltado para aquele condomínio. Então, acho que a solução, ou se você está falando de um caso, 2 casos, tive um caso num prédio comercial que a gente resolveu, alugou uma vaga no condomínio ao lado, o condomínio foi muito cordado. De novo, envolver a comunidade, é, avaliar a capacidade financeira desse condomínio para você levar soluções. tá, A mais viável é você trabalhar com manobristas. A tá. mais indicada e barata é você contar com a comunidade e você deixar a chave e cada um tira, esquecer aquelas vagas fixas, porque elas não vão comportar e não tem. Como é que você vai aumentar a garagem, Júlio? Não tem como É, você esticar. uhum. Mas acho que dependendo do caso, Gabriel, hoje em dia tem empresas que fazem aquele É verdade. aquela otimização do espaço, né? Júlio, Em alguns funciona, em outros não sei se funciona também. Você não tem me visto lembrei, isso? tenho. Não me lembrei agora de um que nós fizemos há 15 anos atrás, no Tá. prédio em Higienópolis, aquelas vagas que você entra e você levanta. Como é que chama Aqueles aquilo? Não é um elevador. pallets, são os Do pallets. pallets. Nós É. colocamos pallets na garagem, funcionou super, apesar que foi caro, mas resolveu tranquilamente. Tem os Uhum. pallets, mas são alternativas caras. É. Como o Rogério falou, não tem um padrão, né? Você tem que fazer não analisar cada uma das garagens, cada uma das viabilidades. Se tem altura, tem pé direito alto. Ali tinha, por exemplo, nesse prédio. Estou Uhum. falando coisa de 15 anos atrás, eu fui me lembrando. Mas Mas tem também são empresas de arquitetura. Às vezes vale, eu acho, que fazer no próprio Síndico Net, no Cotei Bem, tem uma o categoria para isso. redesenho. Que assim, você contrata um arquiteto, ele analisa ali a planta e tenta fazer um remanejamento dessas vagas para ver se consegue um melhor aproveitamento do espaço, né? Mas é isso. Eu também tenho sugerido chamar especialista para fazer o redesenho. Mas os prédios antigos, por exemplo, não contemplava aquele espaço perto do hidrante que hoje o Corpo de Bombeiros Ah, exige. tem, Você tem prédio, por exemplo, nós temos uma norma agora, uma orientação do Corpo de Bombeiros, tem um espaço entre outro na recarga dos carros elétricos. Então, muitas vezes, o redesenho, né, em vez de favorecer, ele acaba prejudicando porque o profissional ele vai seguir as normas técnicas atuais e nós hum, temos o passado. Mas eu estou com você, Júlio. Eu penso assim: o síndico ele é um maestro. E o maestro ele não toca todos os instrumentos. Então, eu não sou especialista em engenharia, em advocacia, uhum, em redesenho.
Então, o que que a gente faz? A gente chama esses profissionais para formar. É aquilo que eu falei, são dados, né? Ah, Você junta os dados e toma a melhor solução, a mais viável economicamente com aquele condomínio. tá certo. Olha, o Luiz Cláudio Coelho Fernandes pergunta qual que é o nome do seu livro sobre ESG, Gabriel. Nossa, obrigado. Fazer uma propaganda aí, Júlio. É ESG aplicado a condomínios, da editora Lewood. Está no Amazon, tá? Se vocês tiverem o privilégio, fico muito feliz. É um livro totalmente aplicado, é desmistificar que o ESG só é aplicado para grandes empresas e para multinacionais. Ele é reduzido a termo mesmo para você aplicar dentro do nosso dia a dia. Uhum. Legal, boa. Ah, olha, esse aqui, falando, né, acho que a Águida aqui, 252, está falando sobre a questão dos hidrômetros. Ela está falando que eles têm 50 prédios em BH e que já fizeram retrofit, né, hidráulico aí, provavelmente. O custo em média de 15 mil por apartamento, sendo com dois banheiros, tá? Não deixa de ser uma opção, mas tem que ter bala ali para você investir nisso, né? Falando de investimento, Gabriel, tem alguns pontos também. A gente sabe que as infiltrações, né, ocorrem mesmo, até porque tem uma validade ali, a manta asfáltica, enfim, o material, né, daquela impermeabilização. Então, isso fatalmente, em algum momento, vai começar a surgir ali infiltrações, né? Acho que a gente fez até uma pesquisa já faz um tempo. Eu lembro que acho que 90% dos condomínios tinham problemas de infiltração. E aí existem soluções hoje no mercado que você pode, que te dão caminhos, né? Você muitas vezes pode orçar ali no próprio Cotei Bem uma intervenção completa, né, fazendo a reimpermeabilização de toda aquela área, mas a gente vê também uma solução que eu acredito que tem evoluído nos últimos anos, que são aquelas injeções que você aplica no local, né? E eu acho que isso pode ser uma solução que seja paliativa, ela não deixa de ser uma solução ali para você, às vezes, conseguir mais tempo para juntar também, né? Ter um volume maior de fundo ali para conseguir bancar uma obra desse porte. Mas tomando cuidado também para que isso não, sei lá, às vezes se você jogar muito para frente, pode estourar em outros lugares e sair mais caro também. Por isso que é sempre importante ter um engenheiro por trás ali também. Como que você vê essa questão das infiltrações, Gabriel? Eu vejo exatamente como você colocou, e eu vou dar um acréscimo. Graças a Deus nós temos a Síndico.net hoje, porque lá atrás a gente ia buscar profissionais, mesmo direito. Quando eu comecei, direito condominial, não mexo. É, Prédio antigo, não quero mexer. Então, hoje você tem fornecedores especializados voltados para condomínio, né? Então, hoje a população, existe uma migração para os grandes centros, do Brasil inteiro. O Brasil é um canteiro de obras, né? A nossa profissão tá. Nós temos em São Paulo, por exemplo, saiu uma estatística da Lelo, 804 prédios para ser entregues esse ano. Então a profissão vai. Então hoje você tem empresas preparadas para te trazer soluções imediatas. Eu vou dizer para você, Júlio, eu voltei reforçando o que eu falei. O planejamento, ele não é um planejamento amarrado. O plano diretor, nós não somos Estado, né? Não somos governo que a Assembleia vai me penalizar se eu não cumprir aquilo que eu fiz. Então, o meu plano diretor, o meu planejamento estratégico tem flexibilidade. Então, se eu consigo resolver com essas injeções que eu já apliquei em alguns condomínios, para que eu possa mexer, por exemplo, na parte elétrica primeiro, que isso aguente 4, 5 anos e que eu tenha uma capacidade financeira de recuperar aquele condomínio, eu vou colocar no meu planejamento. Por isso que eu digo, não existe um plano pronto, ele tem que ser flexível e adequado àquela comunidade. exato, é. E aí acho que vale, né? Assim, por isso que é importante, né? Os eventos, né? Por exemplo, teve o do Sintonet, tem outros aí no mercado, porque você tem que saber as soluções que estão surgindo aí no mercado e que podem te ajudar. Todo ano tem coisa nova surgindo e você conhecer também de perto as empresas, né? Então, Júlio, eu digo o seguinte, né? O homem envelhece, não tem jeito, com a idade não tem jeito, os cabelos brancos, a careca, é, é, quando ele para de inovar.
A hora que você cai no mercado, está fazendo o que todo mundo fez, vai durar 6 meses o teu progresso. Então, a inovação depende de quê? De informação, né? Não é você achar, puxa, agora, não. Eu ouvi o Júlio falando, agora já sei tudo. Mas o Júlio, aliás, eu li uma matéria tua maravilhosa, parabéns, no Estadão, Ah, né? hoje Sem, é um artigo meu no Estadão, muito é super interessante, mas eu falo sobre o impacto do síndico nos condomínios, né? baseado em pesquisa, que é o que eu acho, sempre tem que ter dados. Lá atrás, quando nós pesquisamos quantos síndicos se renovam, aquela coisa toda. Então, eu acredito exatamente nisso. Participar desses eventos, mesmo que você. O que eu acho legal no Síndico Net? O Síndico Net faz efetivamente jornalismo. Ele me ouve, nunca pediu para me falar o que vocês querem que eu fale. Eu vou falar aquilo que eu penso, o outro, o Rodrigo, vai falar o que ele pensa, e aí o síndico forma a opinião dele. Gestão não é matemática, gestão é você adequar as questões. Então, a informação faz parte da evolução. E nós estamos no mercado extremamente. Nós estamos falando de prédios antigos. O desafio que nós temos hoje com esses prédios de alta tecnologia, Júlio, é absurdo. São coisas que eu tive que fazer alguns cursos para me adequar, para entender como é que funciona isso, chamar o cara que implantou para poder. Então, eu acho que é um desafio constante e, graças a Deus, um crescimento constante. Exato. Não, é quase que orgânico, assim, né? O mercado é muito. E os prédios, aí acho que também vale muito de região para região também, né? Como a gente se pega no Rio de Janeiro, né? Você tem ali, inclusive na Zona Sul, muitos condomínios super antigos ali também, e que os síndicos têm que lidar, né, com aquelas características. Às vezes do lado tem um condomínio também super moderno, enfim. É tudo Você, muito orgânico e vivo nesse nosso mercado, né? você E sabe, Júlio, existe rolo, né? Cada um é um caso. você falou uma coisa, eu morei no Rio de Janeiro, em Copacabana, na época áurea, e você sabe que você lembrou quando fala de ESG, puxando um pouquinho, às vezes você tem um prédio de altíssimo padrão encostado num prédio com complicações. Você acaba envolvendo a comunidade por aquele condomínio que não tem a capacidade financeira, o outro que tem, às vezes ele ajuda você por uma questão de segurança, de criminalidade, de iluminação. Então, você ter essa versatilidade na gestão de adequar e envolver a comunidade, muitas vezes é só uma política de gestão. É só você atuar de uma forma. Não adianta esconder, Júlio, a capacidade técnica tem que ter, mas é um cargo político, né? E o cargo político no sentido positivo da política, né? Exato. De você trazer com informação, com comunicação, envolver a comunidade. Você tem N possibilidades de criar soluções não custosas, envolvendo outras pessoas, criando alguns benefícios para eles, principalmente voltada à iluminação e à criminalidade e segurança pública, que é uma grande preocupação. Uhum. Com certeza. Falando até de modernidades, né? A gente vê assim os condomínios antigos, muitos são icônicos, então por si só ele já é valorizado, mas eu acho que um desafio também é o síndico tornar ele valorizado, manter ele valorizado ou tornar ele mais valorizado, minimizando essas questões, né, que impactam, né, por ser um condomínio antigo. Então, acho que aí vale, né, muito de você também entender o que os moradores, né, qual que é o perfil dos moradores, o que eles estão precisando, a questão de um controle de acesso. Muitos desses condomínios, às vezes, não têm controle de acesso, se vale a pena investir nessa tecnologia ou não. Lockers também, né? E aí tem desafios, né? Porque esses condomínios, às vezes, você não consegue, às vezes, nem colocar uma clausura também, né? Então, você tem que lidar com isso também. Outra forma de você valorizar esses condomínios, você tem ali muitos deles não tem muitas áreas de lazer, né, Gabriel? Antes não se tinha muito, não fazia muito parte mesmo, né, dos projetos, né? Então, assim, você trabalhar ali naquela pequena área externa comum, às vezes um espaço pet é algo que está sendo muito valorizado hoje em dia. Então, o síndico ele tem que pensar um pouco fora da caixinha também para olhar para aquele patrimônio antigo, para não deixar ele
ficar obsoleto e, ao mesmo tempo, explorar toda a beleza da arquitetura que ele tem, e do fato dele ser, muitas vezes, ter cômodos maiores, pé direito maior, para valorizar o patrimônio como um todo. É legal ter essa visão também, né, Gabriel? Ah, você está absolutamente correto. Você tem áreas, por exemplo, você pegar, por exemplo, um plano diretor de São Paulo, a gente fala o que eles fazem. Eles buscam o que é para preservar, o que é para transformar. Então, tem áreas que você tem que preservar. Aliás, tem condomínios aqui em São Paulo que eles são cadastrados no IPEA, né? São condomínios históricos, que você nem pode fazer alterações sem aprovar um projeto, né, do Instituto lá de Pesquisa Aplicada. Você tem isso, então tem que tomar um pouco de cuidado. A pessoa chega lá e não conhece, aquele prédio está cadastrado. Em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, em BH, eu tive em Curitiba também, são prédios históricos. Eu tive num prédio recentemente e o Jardim é do Burle por exemplo. Olha, Então você está lá cadastrado, lá bonitinho. Mas o que você colocou são soluções, às vezes, tão simples para atender a comunidade que não envolve. Não é porque você vai mexer no encanamento, que você vai gastar X reais, que você não pode atender o espaço PET, por exemplo, hum, que é uma solução simples, né, que você aprova numa assembleia, que todo mundo tem, e atendeu aquela comunidade. Então, a adequação, a transformação de algumas áreas inúteis dentro do condomínio, uhum, né, e hoje você tem a flexibilidade de aprovar numa assembleia, não precisa mais de unanimidade, então você adequar, como você muito bem colocou. O espaço PET hoje é uma necessidade. É uma necessidade. E às vezes você tem uma baita área lá, você não pode construir, que tem que ser uma área permeável, você não pode botar nada edificado. Você resolveu atender uma grande parte da população. Eu acho que a sensibilidade que a gente tem que ter, Júlio, eu costumo dizer o seguinte: eu sou casado com um psicólogo, né? hum, E aprendi uma coisa do Jung, que foi o discípulo do Freud, né? Domine todas as técnicas, conheça toda a estrutura, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, nunca esquecer que a gente lida com famílias, né? Que as famílias têm desejos, têm expectativas. Então, a comunicação e o entendimento da necessidade deles, que às vezes não é custo. Você criar um espaço pet, como você colocou, um playground, uma população, por exemplo, mais jovem. Você criar um espaço para criança. Eu vou além, que eu coloco no uhum. meu ESG. O espaço para idoso. O idoso hoje participa da vida comunitária. Onde ele É, vai, né? Onde ele vai descer a cadeirinha de roda, ficar lá tomando sol? No playground, ouvindo o barulho das crianças. Então, essas adequações fazem parte. E você colocou muito bem. Sabe qual é o retorno disso? Valoriza o patrimônio. Então, às vezes, um prédio antigo, que a tendência é perder a sua valorização, ele acaba se revitalizando e tendo um valor comercial mais interessante, de locatício ou de venda. exatamente, é. E eu acho que essa combinação do antigo com o moderno funciona muito bem, sabe? É algo legal até, se entrar num condomínio super antigo, clássico, mas você tem um elevador ali moderno, né, em ordem. Lógico, não precisa ser uma coisa super moderna, tem que combinar também com o local, né? Mas você ter ali seja um locker, um espaço pet, um mercadinho também. E é muito legal essa combinação. Você está num condomínio clássico, antigo, mas com modernidades ali que dão uma praticidade para aquele local como um todo, né? É outro Que ponto não legal. envolve, não envolve uma infraestrutura. Você colocar um mercadinho é um equipamento que você coloca em qualquer espaço, qualquer É, espaço. Então são soluções tão simples, né, que as pessoas têm que sair da casinha, como você bem colocou. Aí vão falar: puxa vida, o Júlio é um baita gestor. E é isso, é você visualizar, entender e é, conhecer o que tem disponível, entrar no Síndico Net, olhar todas as opções e ver o que se adequa e chamar as pessoas para fazerem o levantamento. muito bom. Legal, Gabriel. Bom, a gente está finalizando então aqui esse nosso papo, como sempre, muito bom. Queria lembrar que a gente soltou recentemente uma matéria sobre gestão de condomínios antigos, a diferença com condomínios novos também. Você foi a principal fonte para essa Nossa, matéria, junto com o Roberto Viegas também, que é um craque aí fracasso. então, assim, se vocês quiserem, quem estiver assistindo a gente quiser um pouco mais de informação, no Síndico.net tem essa matéria e várias outras também que vocês podem usar a busca ali
para pesquisando e buscando ali tudo em nosso conteúdo. Gabriel, para a gente fechar aqui, tem alguma consideração final sua? Eu só queria lembrar um item que passou desapercebido, que é a questão do seguro condominial, que é uma obrigação legal, né? Verdade, verdade. Né? Podendo esquecer, porque às vezes a pessoa vai mexer no encanamento, vai mexer em alguma coisa e esquece que o seguro está previsto em lei. E a contratação do seguro, às vezes, implica em algumas adequações, que eu acho que tem que ser priorizado, porque o prédio não pode ficar sem seguro. E quando isso acontece, eu tenho muitos casos, Júlio, de prédios que não, a companhia rejeita o seguro, e Hum, alguns, inclusive, que colocam algumas condições, cláusulas especiais. Então, tome muito cuidado com o que a gente vai priorizar. Por que a gente fala em planejamento? Não vamos chamar de plano diretor para não falar do propaganda. Mas o que a gente pensa no plano estratégico? É priorizar as necessidades reais daquele condomínio, para depois ir para a modernização e embelezamento. Eu acho que é isso. É uma coisa muito simples de ser feito, muito simples de ser feito e muito gostosa, porque o resultado é muito bacana. A gestão condominial é muito gratificante, Júlio, você sabe disso. com certeza, é. E quando é bem feito e quando a gente vê, né, o reconhecimento, e isso é possível, né? Em qualquer condomínio, lógico, tem uns que são mais difíceis que outros, mas é sempre isso que vale no final, né? Se fosse fácil, a gente não teria o que fazer, a gente não estaria aqui conversando, qualquer um faria, né? Exatamente, é. Não é fácil e tem que saber mesmo, né, lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Né? É uma arte, assim, né? É gestão condominial. Então, Sem dúvida, sem dúvida. Gabriel, assim, mais uma vez, obrigado. Vamos ver se a gente volta a fazer mais lives aí com você mais próximo aí do Síndico Net. Enfim, sempre é bom tá, aprender mais aí com você. Então, queria agradecer também ao Grupo Souza Lima mais uma vez por patrocinar essa live. O Grupo Souza Lima está lá na nossa plataforma de cotações. É uma das empresas mais avaliadas e melhor, mais bem avaliadas dentro da nossa plataforma. E o Grupo Souza Lima foi muito bacana eles terem conseguido trazer o Ricardo Amorim. Pena que você não foi, Gabriel. O É, grupo pois é. Eu tinha uma feito assembleia, vocês marcando um dia, estou é uma brincando, mas acho que o Ricardo estava lá, disse que foi incrível, ou assistiu, não sei, é incrível. Ele é incrível, ele é incrível. então assim, e a gente conseguiu segurar ali a surpresa. Então pegou todo mundo assim de surpresa mesmo, foi uma surpresa muito positiva e foi muito legal para começar o evento com ele, graças aí de novo ao grupo Souza Lima. Então, queria agradecer todo mundo que assistiu a gente aqui também. E a gente continua no Síndico Net, conectado, vocês recebendo os nossos boletins, tendo ali o Gabriel também como nosso colunista, e a gente fazendo aqui o nosso trabalho de tentar, né, ajudar vocês sempre para melhorar os condomínios aí de todo o Brasil. Tá bom? Gabriel, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar com você e o nosso público aí, que é muito querido. E ó, só para a gente fechar, o Beto acabou de entrar aqui e Ah, o falou: olha, Betinho. ele é o melhor do mundo. Ele é suspeito para falar, é meu quarto filho, é suspeito para falar. Um abraço, então, Gabriel, Eu que obrigado. Beto, agradeço. vou aqui também. E a gente se vê aí na próxima live do Síndico Net aí, todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.